Hum.
Oi, pessoal, boa noite. Vamos esperar só mais uns minutinhos aí para ver se chega mais os colegas, né? E aí a gente começa o nosso encontro de hoje aqui, tá? Uhum. Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar o nosso encontro de hoje. Eu vi que já tem uma boa quantidade de alunos, né? Então vamos começar a falar sobre a nossa aula de hoje, que vai ser a continuação da aula de terça-feira, né? A gente conseguiu resolver o problema da gravação, então as aulas já vão estar gravadas, tá? E vocês vão conseguir também ter acesso a uma gravação do assunto de terça, tá? Que eu entrei em contato com o pessoal, a gente conseguiu fazer uma gravação rápida para auxiliar também a vocês a reverem os assuntos, né? Fazer mais poder ver o terminal aí funcionando. Hoje eu já deixei até o terminal aqui do lado, né? Para a gente ser mais rápidos, né, nessa parte. Então a gente vai continuar lá usando o e-book, vendo um pouco dos slides, tá? Ah, e terminar o assunto, né? Que, como eu tinha mencionado na primeira aula, essa semana a gente vê lá do Homero somente o capítulo um, tá? E aí o capítulo um, a gente já passou a tarefa também lá no Google Classroom, tá? Para vocês darem uma olhada. Eu vou até dar uma olhada aqui com vocês na tarefa, para vocês entenderem mais ou menos como é que é. E eu também já compartilhei com vocês os grupos, né? Como mencionei, os grupos eles são de 4 alunos e eles estão mesclados, né? Tem alunos do Amazonas, alunos de Roraima, de Rondônia, tá? E até os do Amazonas não tem alunos do mesmo curso, né? Tá todo mundo misturado aí. Então, justamente para aumentar esse contato de vocês e vocês terem interação com todo mundo do nosso treinamento, tá? Eu coloquei ainda há pouco, eu vou até colocar novamente aqui, o link para a presença, né? Vocês vão acessar aqui
aqui no Forms, né? Tem um link aí de presença que vocês vão acessar para fazer a presença de hoje. Tá? Quem ainda estiver tendo problema em acessar tanto o Classroom quanto o Discord, quanto o Homero, sinaliza aqui novamente. Eu vou reforçar lá com o pessoal de novo. Tá? E já não era mais para ter ninguém problema nesse acesso, mas se ainda tiverem, informem. Informem também ao Jonatas. O Jonatas está aí para auxiliar nisso também. Tá? Então, quem estiver tendo problemas, coloca o nome completo aí e o e-mail, que eu já vou mandar diretamente lá para o pessoal do CI Amazônia. Tá? Então, vamos lá para o assunto de hoje, né? Uh, eu até abri aqui o Homero, mas eu vou abrir mesmo os slides, né? A gente já viu um pouco dessa parte aqui de comandos essenciais de terminal lá na primeira aula, né? A gente viu o PWD, o CD, LS. Uma coisa que faltou eu comentar com vocês é que todos esses comandos, se vocês quiserem saber um pouco mais deles, né? Vocês podem fazer o seguinte, ó. Tá todo mundo vendo aí o meu terminal? Faça um joinha aí no. Beleza, perfeito. Sim. Então, todos esses comandos que a gente está vendo nas aulas desse capítulo 1, né, vocês conseguem, por exemplo, fazer um ls aqui, né? O ls é para listar os arquivos. Só que eu quero saber mais opções. Então, eu venho aqui e escrevo man, que é de manual, ls, tá? E aí, ele vai mostrar todas as informações desse comando. Aí vocês podem vir aqui na seta do teclado e olhando, né? Ó, menos A é para muitas informações, A maiúsculo. Outra coisa também importante, o Linux ele é sensível a maiúsculas e minúsculas, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Às vezes um comando ele pode ser com maiúsculas ou minúsculas, e aí já é outro comando, tá? Então tem que ficar atento a isso, tá? E aí vocês podem olhar todas as informações desse comando. Aqui no caso é o ls, né? Tem bastante coisa aqui, e aí depende de como que a pessoa vai querer trabalhar, né? Aí para sair, basta apertar aqui, aí ele sai, tá? Vamos continuar aqui. E aí a gente viu algumas opções, né, na aula passada. O CP é para copiar, né, também arquivos. Então, por exemplo, eu até mostrei lá na aula passada, né? Eu posso, por exemplo, ls projetos. Então aqui, ó, na pasta projetos, eu tenho só esse Ralph-Ed e e-mail, né? Mas eu posso copiar esse meu SG3 aqui, máximo, lá para o projetos. Tá? Aí fiz isso, e aí ele já vai estar lá dentro, ó, tá? Beleza? Então, como vocês viram, esses comandos eles vão nos auxiliar a fazer coisas mais rápido. Se eu tivesse num, num, numa interface gráfica, eu teria que arrastar e tal, seria mais intuitivo, né? Só que quando a gente está trabalhando com um servidor, que é o caso que eu mencionei, né, que os programas eles vão estar instalados em um servidor, e aí a gente abrir uma interface gráfica através da rede, vai deixar muito mais lento o sistema, né? Do que a gente fazia aqui pelo terminal. Então, vamos nos acostumando com esse uso. Tá? Aí o MV ele serve tanto para movimentar quanto para renomear. Tá? Então, por exemplo, ali, eu posso entrar em projetos e aí eu vou pegar e vou movimentar esse SG aqui agora para meio. Aqui. Então, ele sumiu daquele projeto e foi lá para o meio. Certo? E eu posso entrar lá no meio e renomeio ele. Ó. MVSG13 para teste. Aí quando eu faço um LS, olha lá, mudei o nome. Tá? Isso daí a gente vai fazendo de acordo com a necessidade, né? O grep ele serve para a gente conseguir encontrar alguma coisa dentro de um arquivo,
ou dentro de uma direção, né? E o find serve para a gente encontrar arquivos, né? Por exemplo, find, aí eu digo o caminho e onde que eu tenho esse nome, né? Por exemplo, aqui. Outro comando que é bem legal vocês saberem, não está aqui nos slides, né? Mas é para limpar, ó. Por exemplo, aqui meu terminal ficou cheio já, né? Eu posso escrever clear aqui, e aí ele apaga, né? O clear de limpeza mesmo. Ou então, deixa eu fazer ele encher aqui de novo, né? Eu posso apertar só o Ctrl L e ele apaga também, né? Aí, para quem não gosta do terminal tão cheio aqui, né? Aí pode fazer isso. Então, por exemplo, vou voltar aqui para o diretório home, né? E aí eu criei aquele arquivo teste lá, né? Então eu vou fazer um find aqui no barra home, menos name, e aí o teste. Aí ele vai tentar, ó, ele vai procurar, né? Aí ele achou que o teste está lá no arquivo, nessa pasta meio, tá? É o único arquivo de teste que eu tenho. Isso daí serve para procurar diversos arquivos, né? Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês quando a gente precisa instalar alguma ferramenta, alguma coisa, vai dar algum erro, por exemplo. Aí eu não sei onde está o arquivo direito, eu posso procurar pelo nome do arquivo e aí eu sei onde ele está e eu vou lá e edito diretamente, tá? Aqui o gerenciamento de permissões é com chmod, né? E a gente vai dizer se a gente pode dar leitura, escrita para um grupo, para outros, ou só para o proprietário, tá? Execução também. Aí vocês vão usar muito isso aqui para quando forem fazer a parte lá da prática, fazer o script, né? Que aí vocês vão precisar dar uma permissão de execução para o script. E aí o ideal é que, se não der essa permissão de execução, ele não vai conseguir executar, tá? Daqui a pouco a gente volta nessa parte. Então, os terminais, se eu não me engano, eu mostrei também na aula passada. Ah, e eu mostrei também como é que usa o comando do kill, né? Para matar serviços. Eu vou mostrar aqui rapidamente o comando do kill de novo, só para ilustrar, né? Eu vou abrir até esse arquivo de teste aqui. Eu vou vir aqui, gedit, o arquivo de teste. Aí eu dou um espaço e coloco e-comercial. Para que eu faço isso? Para eu não travar o meu terminal, tá? Aí, se eu não coloco e-comercial, o que vai acontecer? Ele vai abrir o meu arquivo aqui, ó. Deixa eu diminuir isso aqui. Só que o meu terminal fica travado, ó. Eu não consigo mais executar nada aqui, ó. Tá? Aí, para evitar esse tipo de coisa, quando a gente. Que vão existir situações que, mesmo a gente estando acessando remotamente, a gente vai precisar abrir uma interface gráfica aqui ou acolá. Aí a gente usa esse comercial para evitar isso de travar o terminal, tá? Então a gente vem aqui, ó, edit comercial, ele vai abrir aqui meu arquivo, mas não travou meu terminal, eu consigo continuar trabalhando aqui, tá? E aí, se eu quiser, por exemplo, por algum motivo travou esse meu Gedit aqui, ou qualquer outro sistema, né? Ou qualquer outro programa. Eu venho aqui PS, ele mostra os meus. Se eu faço só PS, ele mostra só os programas do meu usuário que estão rodando, né? No caso aqui tem o Gedit e tem o Bash, que é o terminal. E aí eu posso também ver mais opções do PS, né? Por exemplo aqui, ó, tem várias opções do que eu posso ver, ó. Quero ver todos os processos do sistema, AUX. Quero ver a árvore de processos, AXJF, e assim sucessivamente. Eu escolho como é que eu quero ver. Geralmente eu faço esse AUX, né? Eu vejo tudo que está acontecendo, certo?
E aí eu sei o que está consumindo mais recursos ou não do meu sistema. Tá? E aí eu vou lá e identifico qual é o que está travando e posso derrubar ele. Tá? Dá um clear aqui. Outro que dá para a gente ver o que está executando, além do PS, é o top. Tá? O top ele já mostra assim, parecido mais com o gerenciador de tabelas lá de tabelas não, de programas lá do Windows, né? Só que ele funciona aqui no terminal mesmo, certo? E aí percebe aqui que ele não está mostrando muita coisa, né? Ele mostra muito, aliás, ele mostra muitos programas, mas os meus mesmo ele não está mostrando. E aí eu posso mudar a página. Como é que eu faço isso? É com o maior ou menor. Se eu clico maior aqui, ó, ele vai mudando. Aí se o menor eu volto para outro. Tá vendo? Tem 3 páginas. E aí eu posso ver qual é o processo que eu quero apagar, tá? Ah, mas aqui no PS já deu para ver qual é o do Gedit, né? Então, ó, o do Gedit é o 663. Eu posso vir aqui, kill 663. Tá? Pronto, matei o Gedit. Viu que ele fechou aqui? Vou abrir de novo e ver se funciona aqui no WSL. Um outro também que é quando a gente está com um pouco de preguiça aí de ficar procurando qual é o processo, né? Mas a janela, por exemplo, travou aberta aqui, né? A gente vem aqui, Xkill. Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui. Não, eu não tenho. Teria que instalar esse pacote para eu poder ter o Xkill. Aí o Xkill ele permite que eu clique na janela e ele mata aquela janela. Tá? Mas aí não é o caso aqui, né? Então, mas ele não está travado, vou só fechar. Beleza? Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Estou indo muito rápido. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Perfeito, então. Vamos continuar aqui. Ah, tá. Então aqui está nosso e-book, né? E aqui ele fala da criação e execução de scripts, né? Em Bash, tá? O Shell Bash é esse terminal aqui que a gente está utilizando, né? Existem vários tipos de terminais. Pode ser o SH, pode ser o ZSH, o FCSH, tem vários, tá? O padrão mesmo no Linux, principalmente no Ubuntu aqui, é o Bash SH, tá? E aí, ele permite que a gente faça um script que execute comandos aqui do Linux, né? Outra coisa que é importante saber do Bash, né, é que ele tem algumas variáveis, alguns arquivos de configurações, né? Então, por exemplo, se a gente faz o ls aqui na home, né, por exemplo, eu estou na home, né, certo? Mas se eu faço um ls, eu vejo só os meus arquivos principais aqui, né? Mas eu posso fazer um ls-la e ele vai mostrar tudo, né? Arquivos ocultos com muitas informações. Ou então eu só faço um ls-l. E aí eu vejo só os ocultos. Aliás, não vi os ocultos. ls-a. Eu vejo os ocultos aqui, ó. Certo? E aí, ó, eu tenho aqui meu bash, o bash store, o bash logout, o bash rc. E todos os arquivos que tem ponto antes, eles são arquivos ocultos, tá? E aí, geralmente, são arquivos que têm configurações, coisas do tipo. Beleza? E aqui, ó, se vocês olharem, tem um ponto e tem 2 pontos. O ponto significa que vai continuar nessa pasta. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, cd ponto, eu continuo nessa pasta. Agora, se eu escrever cd 2 pontos, eu vou para uma pasta anterior, né? E aí, no caso, é a home. Né? Então, se eu fizer aqui o pwd, agora eu estou na home. E aí, se eu fizer ls aqui, ó, eu tenho só a pasta Thiago, né? Que é a minha home. Então, se eu faço pwd aqui, ó, estou nessa pasta. Então, se eu escrevo cd ponto, eu continuo na mesma pasta. E os 2 pontos eu vou para uma pasta um nível anterior. E aí, quando a gente tem os pontos aqui, são arquivos ocultos dos programas que a gente tem, que já utilizou em algum momento. Né? Então, aqui, ó, eu tenho um arquivo oculto do Vim, esse ponto .cache, ponto .ciel,
um ponto config, um ponto klayout, tá? São de programas que eu já executei. Tá? Mestre, tem alguém com o fone aberto aí. Deixa eu ver se eu consigo mutar aqui. Não, não consigo. Pode fechar aí teu microfone, Dimerson, ou tu quer fazer alguma pergunta? Tu me ouve, Dimerson? Não consigo fechar o microfone dele também. Vamos continuar aí, vamos tentar abstrair esse ruído, né? Aí, pessoal, no BashRC aqui, ó, o ponto BashRC, se a gente for olhar ele, a gente tem todas as configurações aí do meu Bash, tá? Aí percebe aqui que ele faz um if, else, né? Ele tem todos aqueles... Não, ele mutou já, conseguiu ver. Tem tudo parecido com uma linguagem de programação convencional, né? If else, né? Tem esse comando export, tá? Esse export ele cria variáveis de ambiente, né? Então aqui, ó, eu crio uma variável path que tem as minhas informações do meu path de arquivos, tá? E aqui eu coloquei até umas configurações adicionais. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, né? Que são informações de arquivos de microeletrônica, aqui no caso, né? Por exemplo, eu tenho informação do PDK, tem informação das bibliotecas digitais, tem aqui informações do K-Layout, que é aquele programa que eu mostrei para vocês na aula passada, de como ver um layout de um circuito, tá? Então, para minhas ferramentas de projeto de microeletrônica funcionarem, eu tenho que criar essas variáveis de ambiente, que aí os meus programas vão saber onde estão os arquivos que eles precisam utilizar, tá? E é por isso que a gente precisa aprender a fazer aí os scripts em Bash, né? Deixa eu subir aqui. E aí, cadê? E aí, os arquivos em Bash, eles vão começar da seguinte maneira. Deixa eu abrir aqui o... Eles começam sempre com o shebang aqui, né, que ele botou, né? Que é um jogo da velha com a exclamação, tá? É um cerquilho, né? E a gente coloca aqui, ó. Cerquilha, jogo da exclamação, bin bash, que é onde está o bash, né? Então, se a gente fizer aqui, ó, esse barra bin barra bash, ele mostra lá o arquivo, né? Então, ó, como ele está verdinho aqui, significa que ele é executável, né? Então, ele é um programa, tá? E aí, a- depois a gente escreve o que a gente quer mostrar aqui, né? Então, eu vou fazer com vocês esse scriptzinho aí, tá? Se vocês tiverem acesso ao WSL aí também, ou algum outro terminal, vamos fazer juntos, né? Só para vocês verem como é que funciona, que vai auxiliar também aí para a prática, né? Então, eu vou vir aqui em enviar meu script, né? SH, e aí vou começar aqui, ó. Eu não vou colocar os comentários não, porque para não perder muito tempo, tá? Hum. Aí aqui ele faz esse comando date, né? Aí eu venho aqui e salvo, né? Response WQ, tá? Aí aqui, ó,
Agora eu tenho meu script aqui feito, né? Se eu tentar executar ele, um ponto barra, ele não vai executar. Ó, permissão negada. Por que que ele não executou? A gente volta aqui nas partes de permissões, né? Cadê aqui, ó? A gente precisa dar uma permissão de execução para ele. Aí como que a gente olha quais as permissões esse meu arquivo tem? Eu posso vir aqui ls-l, -l, meu script, aí vai mostrar, para mim ele tem permissão de leitura e escrita, e para os demais ele só tem permissão de leitura, ó, certo? Aí o que que eu posso fazer? Né? Mudar a permissão dele. Aqui ele colocou um exemplo 755, né? Aí, professor, mas aí como é que eu sei essas permissões, né? O 7 significa que ele pode fazer tudo: leitura, escrita e execução. O 5 é só leitura e escrita, tá? E aí, deixa eu ver se eu acho aqui. A gente pode vir aqui, ó, Segamod, quero dar permissão de execução, né? Mais X, meu script. Aí se eu fizer agora novamente, ó, ele já ficou verdinho, ó, porque eu dei a permissão de execução para ele, ó, tá? Beleza? Aí agora Professor, eu vim. Opa, pode falar. onde você localizou esse número 75? É que tem uma tabela, né? Por exemplo, se a gente vir aqui no Segamod, ó, aí aquela dica funciona, né? Segamod. Aí fala aqui, ó. Aí é só ler o manual. Deixa eu ver aqui. Ele fala em algum canto os números, ó. 4 é de usuário, 2 é de grupo. Cadê? Tem que ler aqui com calma, né? Para achar qual que a gente vai usar. Mas aí o X é para tornar ele executável, né? Certo? Aí beleza. Se eu fizer um ls agora, ó, ele está aqui executável, certo? Agora eu posso vir aqui, ponto barra, meu script. Aí ele vai executar, ó. Perfeito? Até aí tudo bem, pessoal? Então vamos continuar aqui. Mas e aí, para que serve isso daí? Isso só mostrou que dá para executar alguma coisa? Sim. Aqui eu mostrei que dá para executar, né? Mas por exemplo, se a gente vir aqui no ponto bash, né? A gente vê que ele faz um monte de coisa aqui, ó. Configurações, tanto do terminal quanto variável de ambiente, né? Ó, aqui eu mostrei só o final lá para vocês, né? Aqui que eu tinha configurado. Aí quando a gente vai instalar um novo programa sem ser pelo apt, por exemplo, aí a gente tem que vir aqui e configurar tudo certinho, tá? O apt ele já auxilia isso e configura um monte de coisa para gente. Mas, mas vão ter programas que a gente não consegue instalar pelo apt. A gente vai ter que pegar o código-fonte, fazer a compilação e tudo mais, tá? Vamos continuar aqui. Então, tá aqui, ó. A gente executa o script, né? E aqui ele até fez algumas variáveis de ambiente, né? De controle de fluxo e tudo mais, que é justamente aquilo que eu mostrei para vocês, que a gente pode verificar se existem arquivos e fazer ifs e elses, tá? Que é aquilo que eu mostrei que tinha lá no BashRC, beleza? Mas aí, como a gente já está às 6h30, vamos continuar aqui, né? Uh, a gente também pode fazer o redirecionamento e para automatização, né? E usar pipes, né? O redirecionamento, o que que ele faz? Ó? Aqui tem um exemplo. Se eu faço um ls-l, ele me mostra aqui o que está escrito, os diretórios, as permissões, né? Quem são os grupos de usuário que podem utilizar, coisas desse tipo, tá?
Só que aí eu posso direcionar essa saída do ls para um outro arquivo aqui, ó. No caso é lista, né, que ele botou. Então, se eu fizer ls-l, direcional, eu faço um direcional, lista, underline arquivos, txt, pensar que ele não mostrou, né, aqui no terminal mais a saída. Ele direcionou aqui para arquivos, ó. Então, se eu fizer um cat lista arquivos, ele mostra aí o conteúdo, né? Posso abrir no Gedit também, né? Eu criei um arquivo aqui, ó, certo? Então, eu peguei a saída de um comando e direcionei ele para outro, tá? Se eu faço só com uma seta, ele só direciona e reescreve, tá? Então, se eu, por exemplo, se eu fizer um PS lá para o lista arquivos, ó, aí ele vai reescrever. Ó, ele apagou o conteúdo anterior e colocou o conteúdo novo, tá? Mas se eu coloco dois direcionais aqui, eu vou só colocar mais no fim do arquivo, tá? Então, agora eu vou pegar aqui, ó, ls-l, aí eu coloco 2. Aí agora eu não apago o que estava antes, eu deixei as duas coisas, tá? Ó, então aqui, ó, no início tá do primeiro comando e depois do segundo comando, do ls, né? O primeiro é o ps e depois o do ls, tá? A gente pode também redirecionar, né? Por exemplo, pegar dados e jogar para um sort aqui, ó, que ele vai classificar. Vamos ver como é que ele vai fazer o sort aí dessa bagunça que a gente criou aqui, né? Lista arquivos. Deixou do jeito que estava, eu acho que ele mudou aqui, ó. Deixou os arquivos antes e depois os diretórios. Se a gente olha aqui como é que tava os diretórios e depois os arquivos, né? Então ele fez essa organização aí, tá? Deixa eu ver aqui um outro. A gente também pode redirecionar erro, né? Que é redireciona a saída de erro padrão, aí para gerar erros de log, né? Aí, por exemplo, quando a gente for executar algum programa, ele está dando erro, né? A gente pode criar um log aí e também redirecionar a saída padrão e erro padrão, né? Também para fazer logs, certo? Esse aqui eu não pensei no comando com erros para mostrar para vocês, mas depois a gente tenta ver um exemplo aí, tá? Quando estiver usando uns programas mais complicados. Aí, o pipe, né? O que o pipe faz? Ele conecta um comando a outro, né? Então, aqui, ó, ls-l, vamos lá de novo. ls-l. Eu vou mostrar as minhas pastas e os meus arquivos, né? Aí, se eu fizer um pipe grep, eu vou estar direcionando a saída do meu ls-l para o meu grep. E aí eu posso procurar alguma coisa. Eu não tenho arquivos.c. Deixa eu ver se eu tenho algum arquivo.c. Não, ele procurou a palavra C só, né? Então ele mostrou o que tinha C e está me mostrando aqui, ó. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Vou botar DRC aqui, ó. Ele vai mostrar só os que tem DRC. Tá? Que é essa pasta e esses dois arquivos. Tá? Deu para entender a lógica? Aí aqui, ó, ele pegou um log, jogou para o erro e depois jogou aqui no WC para saber quantas linhas tem. Então, bora fazer a mesma ideia. Só que a gente não vai pegar um log, né, que a gente não tem aqui. Vamos botar um WC-L. Aí ele vai contar quantas linhas tem, ó. Então, tem 3 linhas. Tá? Então, o pipe ele serve para isso, direcionar uma saída para um outro comando. E aí a gente pode ficar brincando com essas tarefas. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ainda não tem perguntas, né? E por fim a gente chega aqui no cron, né? Que é o final desse primeiro capítulo. E o cron ele é um serviço que permite a execução de scripts, né? Intervalos regulares.
Então, o pessoal usa muito para fazer backup, ou então, por exemplo, quando eu estava fazendo o meu doutorado, as minhas simulações do circuito demoravam muito, né? E aí, às vezes, eu não estava lá para começar uma próxima simulação. Então, eu fiz um script que, quando desse tal horário da madrugada, eu tinha mais ou menos uma noção de quando que ia terminar, né, uma simulação anterior, e deixava o script lá pronto para já rodar de novo. E aí eu colocava um horário assim, ó, tá? Então, ó, vamos ver aqui como que dá para a gente fazer esse cron com o script que a gente já tem, né? Eu tenho aqui o script, é o ponto barra meu script, certo? Olá, o mundo da microeletrônica. Então aqui, ó, eu vou vir aqui no cron tab, -E, para eu abrir, né? Aí eu vou lá no final e vou colocar um comando aqui, ó. Vou colocar asterisco barra 1, de 1 em 1 minuto, tá? E aí todas direto, barra home, barra Thiago, barra meu script ponto sh. Aí eu venho aqui e saio, né? Deixa eu ir na dúvida agora se funcionou. Bora ver se vai dar certo. Então, é para ir de 1 em 1 minuto ele ficar mostrando alguma coisa diferente. Vamos ver se ele vai dar certo, vai mostrar essa informação aqui, né? Olá, mundo da microeletrônica. Então, esse cron tab ele funciona para isso, para a gente deixar os scripts em prontidão para executar novamente, tá? Aí os scripts vocês podem fazer para diversas coisas, né? Eu lembro também que quando eu estava na graduação, eu não era da microeletrônica ainda, né? Eu era de redes. E aí eu fazia chamadas VoIP entre computadores para avaliar a qualidade da chamada, né? E aí eu deixava o cron tab lá executando para eu ver a chamada de tempos em tempos, né? Fiz um script e aí ele ficava executando dessa maneira. Então, a ideia desse cron tab é justamente isso. A gente conseguir ver o arquivo executando de tempos em tempos para que a gente consiga executar, tá? E não ter que executarmos manualmente, né? A teoria ele vai ficar executando lá de tempos em tempos, beleza? Vou deixar ele executando aí, bora ver se ele vai aparecer, né? Então, ó, isso aí é o conteúdo da primeira unidade, tá? E aí a gente viu então os comandos básicos, vimos como usar editores de texto, Vim, Nano, Gedit, como fazer um bash, né? Automatização de tarefas, redirecionamento, coisas do tipo, tá? E tudo isso daí vai servir para a gente conseguir depois. Eu acho que eu fiz algum. Deixa eu ver aqui. Algum detalhe que eu vacilei. Eu acho que não tem esse barra aqui, não. Acho que é só um. Bora eu tentar de novo. Então, 40, né? Vamos ver aí que hora ele vai executar. Então, ah, com isso, a gente consegue ficar melhorando o nosso uso do Linux para depois conseguirmos usar as ferramentas de microeletrônica, certo? Nós vamos ficar executando aí. A gente vai conseguir fazer acessos de maneira remota, tá? E aí a gente consegue trabalhar com as ferramentas, tá? E aí eles botaram algumas perguntas aqui, né? Como a flexibilidade do Linux pode impactar a inovação dos seus futuros projetos de microeletrônica, né? Aí, justamente por isso que o Linux ele vai permitir que a gente use as ferramentas, certo? Então, essa flexibilidade permite que a gente use as ferramentas e consiga trabalhar com elas de maneira remota e tudo mais, tá? Aí, qual comando terminal você considera mais útil
para a sua área de interesse, né? Ah, na verdade, todos esses que a gente usou, né, eles são bem úteis aí porque eles permitem a gente trabalhar mais rápido com os arquivos, né? E o Bash e o Chrome, eles vão ser úteis justamente por isso, porque a gente vai poder executar os programas de maneira automática, de tempos em tempo, de uma maneira controlada, né? Embora eu acho que tem alguma coisa errada aqui no meu WSL, que ele não está executando, mas depois eu vou tentar mostrar para vocês ele funcionando corretamente, beleza? E agora a gente vai dar uma olhada no trabalho. Vocês já deram uma olhada no trabalho aí por conta própria? Ó, o Lucas aí fez uma pergunta, né? Se eu desligar e ligar o computador, eu preciso setar novamente o contábil? Não, ele já vai estar setado lá, tá? Então ele vai ficar executando de tempos em tempos da mesma maneira, tá? Na verdade, a gente precisa tirar de lá se a gente não quiser que ele execute, tá? Ah, depois eu vou dar uma verificada se tem alguma coisa do contrário com o WSL e aí eu informo vocês lá no Discord, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no trabalho, todo mundo junto, né? Rapidamente, ó. Então esse primeiro trabalho é uma prática básica aí dos fundamentos do Linux, tá? A gente tem aqui, ó, como que a gente vai fazer, vai aplicar de forma prática, né, os conceitos, com o auxílio das videoaulas e dos e-books, dos slides, vocês aprenderam aí sobre toda a criação de arquivos, de bash, de redirecionamento, e aí vocês vão usar, ou pode ser um computador com Linux, ou uma máquina virtual, WSL. Alguém colocou também o Google lá, né? Que o Google tem um Linux online. Tem que ver também se ele consegue fazer tudo que vocês vão querer, né? Então, é bom a gente dar uma testada antes, tá? E aí, vocês vão seguir esse roteiro aqui, né? Digitar os comandos e ir tirando print de cada etapa realizada, né? Falar quais são os comandos utilizados, explicar o que foi feito e o que você observou, né? Então, aqui, ó, a primeira parte, vocês vão abrir o terminal, digitar o CD-ROM para ir até a pasta home, digitar ls para ver o conteúdo. Então, cada parte dessas aqui, vocês vão tirar um print e vão explicar o que está acontecendo, né? Vai ficar um trabalho grande só por causa das imagens, né? Mas é um trabalho simples, né? Então, identifique os diretórios do sistema, faça um ls barra, ó. Se eu fizer um ls barra aqui, ó, eu consigo ver todos os diretórios que eu tenho, né? Ah, aí execute ls-l, por exemplo, no etc, ó. ls-l barra etc. Aí mostra tudo que tem lá dentro desse arquivo, desse diretório, tá? É sério, é coisa pra caramba. Porque esse daí é um diretório que tem diversos arquivos aí do Linux, né? Aí não precisa ser o etc, pode ser qualquer outro. Pode ser o bin, por exemplo. ls barra bin. ls-l, né? Aí aqui são só os binários, né? Então, ó, ele está mostrando que ele está fazendo um link aqui, né? Do bin com o sr barra bin, tá? Então a gente pode olhar o que tem no sr barra bin. Aí tá lá todos os programas, ó. Os programas estão, na verdade, aqui, né? E aí eles estão linkados lá no barra bin, tá? Ó, quando tem essa setinha aqui, significa que a gente tem um link entre esses dois arquivos, tá? Um deles é o verdadeiro e o outro é o virtual, vamos dizer assim, tá? Aí depois,
fazer CD-ROM, cria pasta, cria arquivo, e aí vai brincando com isso, né? Depois eu faço a edição de arquivos, pode ser com NAN, depois com Vim, depois com Gedit. E por fim eu faço aqui os scripts, né? Listando os arquivos do diretório atual, ah, faço o salvo como meu script, faço redirecionamentos, o pipe, e aí no relatório vocês vão capturar cada etapa, tirar print da tela e explicar o que o comando fez. Tá? Basicamente o que eu estava mostrando aqui para vocês hoje, né? Mostrar o comando, explicar um pouquinho e assim vai, tá? Aí o relatório deve conter o quê? Uma introdução, objetivos, materiais e softwares utilizados, resultados e discussões, insira os prints dos comandos, né, o que foi feito, e a conclusão apresente o resumo das principais observações e cite referências bibliográficas se vocês tiverem, tá? O nome do relatório deve ser entregue em formato PDF, né? Lá no ambiente virtual. Qual é o ambiente virtual? É o nosso Classroom aqui, ó. Tá? Tem aqui, ó, o mural, tem a parte das atividades. Então, aqui na parte de unidade 1 já está o trabalho, tá? E o modelo que vocês devem seguir no Word, tá? E aqui tem as instruções. Não, deixa eu voltar. Aqui o modelo do relatório. Aí se a gente clica aqui, aí vocês vão colocar o nome de vocês, né, da equipe, são 4, né? Fala qual é a prática, aí coloca aqui a cidade de vocês, né? E aí faz o relatório, tá? Cadê? Beleza? E aí, esse relatório, deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, no caso aqui, deixa eu descer. Não, isso aqui. O nome do trabalho aqui, ó, vai ser Unidade 1, capítulo 1, 03, turma 1, né? Aí aqui, o nome do aluno A, underline, nome do aluno B, underline, nome do aluno C, underline, nome do aluno D, tá? Para quê? Para ter todos os nomes de vocês no arquivo, tá? E além disso, lá dentro do relatório, vocês vão colocar o nome dos integrantes do trabalho também, tá? Beleza, pessoal? O arquivo é editável, basta vocês baixarem ele, né? Aqui, ó. Vocês vêm aqui, cadê? Tem que abrir nova guia agora ali. Ó, aí aqui dá para baixar, tá? Aí vocês baixem o arquivo e editem, tá? Perfeito? Alguma dúvida? Basta um entregar, tá? Só que aí tem que estar constando o nome de todo mundo. E também, outra coisa que é importante, e que vocês se acertem direitinho quem que vai entregar, tá? Porque o que acontece, às vezes um fica esperando o outro, e aí ninguém entrega, tá? Então, não dê essa vacilada aí, né? Outra coisa, façam quanto antes. Como vocês viram, o trabalho não é muito complexo, né? Não deixa para fazer na última hora, porque tem que entregar na segunda, né? E aí pode ser que alguém fica sem internet ou fica sem energia, não consegue entregar, aí vai perder ponto, né? Lembra que todos esses trabalhos que vocês vão entregando vão somando pontos que vão ajudar a gente escolher lá no final quem que vai para participar da segunda fase, né? Então, deem o seu máximo aí, façam um trabalho bem feito,
para que vocês tenham um maior êxito aí para poder entrar na segunda fase, tá? Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Tá. Se não tiverem perguntas, a gente pode encerrar a reunião. Professor? Pode Opa, falar. boa noite. Só mais uma pergunta rapidinho. As aulas que estão sendo gravadas, você vai disponibilizar no Classroom? Como é que é? Sim, vão ser disponibilizadas essas aulas, tá? Ok. Eu acho só que eles estão editando, tá? Ainda para ver, para compartilhar com vocês. Quem está pedindo o link aí da chamada, vou divulgar aqui de novo, tá? Aí, legal que a gente teve uma grande adesão, né? Tem 48 aí, acho que deve ter faltado um ou dois. Muito bom, pessoal. Vamos continuar assim. Preenche o Forms, tá? Ah, e qualquer dúvida adicional, eu posso responder lá pelo Discord, tá? A gente tem a parte de dúvidas lá. Não entendi de todos do grupo. Não, vocês podem. Aí é como vocês querem fazer o relatório. Se cada um vai fazer uma parte, é isso? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Por exemplo, o trabalho tem 5 partes, né? De cada um ficar com uma parte? Eu não vejo problema, não. Aí é como vocês quiserem dividir, né? O importante é que no final o relatório tem que ter todas as partes, né? E o nome de todo mundo. Tem que ser um relatório só, o nome de todo mundo, tá? Nesse formato aqui que eles colocaram aqui, né? Ó. Aqui estava pensando em um aluno, mas vocês são grupos de 4, né? Então vocês vão colocar underline nome de um aluno, underline nome do outro aluno e assim vai, até botar o nome dos 4, tá? Professor, Oi. só mais uma pergunta rapidinho. Se tem possibilidade, se a pessoa quiser fazer em latex? Eu acho que não, porque eles têm esse formato aqui, né? Deixa eu ver. Se tu vê aqui, ó, tem essas figurinhas aqui, essas coisas, né? Ah, entendi. Eles querem nesse formato aqui, né? Tá? Tem que colocar essas figuras tudo, então. Na verdade, vocês vão usar esse arquivo aqui, né? Aí tu faz o relatório por cima dele. Ah, entendi. Entendi. Tá aqui já o doc, né? Eu recomendo até que pegue, baixe o doc, joga no Google Drive e todo mundo edita no mesmo lugar, entendeu? Aí é mais fácil. Hum, Hoje em dia a gente tem o Google Drive para fazer essas coisas, né? Fica bem mais fácil. Aí cria uma pasta lá do Google Drive da equipe, não sei. E aí vai todo mundo editando junto. Aí se vê que alguém está com dificuldade, ajuda, né? Não tem LaTeX, pessoal. Só tem esse doc aí, né? Eu posso até consultar, mas por enquanto a gente tem isso. Então, vamos usando o que a gente tem, tá? Aí não tentem fazer nada novo. Vamos seguir as regras do jogo, né? Inovação, é? Tá? Vamos lá, vamos seguir as regras que o pessoal está botando aqui, beleza? Então, vocês vão pegar o arquivo doc que está aqui, vão entrar aqui na atividade e vão entregar o trabalho, tá? Eu não sei, já tem até 4 entregas aqui. O pessoal tá rápido, né? Ó, o pessoal já entregou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, mas já fizeram, não era do jeito que era para fazer, né? Ah, não, botou aqui. Wesley, Wallace, tá. Aí de E, novo, pessoal, professor, não dessa precisa vez todo mundo aí, entregar, só para não. explicar, a Aham. gente acabou mandando individual, mas na próxima a gente manda como grupo, tá? Tá. Não tem Tudo bem? problema não, não tem problema não. Mas nos próximos manda só um mesmo, tá? Tranquilo. Beleza? Que aí fica mais fácil para eu corrigir também. Tá? Mais alguma dúvida aí, pessoal?
Se tem só o final de semana, manda brasa aí no final de semana, né? O importante é não perder o prazo, né? Ainda mais que tem gente que mora, eu acho, em outro fuso horário, não sei se Rondônia é outro fuso horário, não lembro. Mas vai que é. Aí tá achando que pode entregar até meia-noite também e já passou o horário de Manaus aí, que é tudo horário de Manaus, né? Então vamos levar isso em consideração também, tá, pessoal? Para vocês não perderem os prazos. Então entrega o quanto antes, né? Termina o trabalho, entrega e aí garante a sua nota, né? Beleza? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, com relação ao Contrab, ele não abriu aqui, né? Mas eu vou ver o que aconteceu no WSL e aí eu coloco lá no Discord, tá? Beleza, pessoal? Então, eu acho que por hoje é só. Bom final de semana, bom trabalho aí para todos e se encontra de novo na terça-feira.